bri- Obrigado. Bom dia a todos. Vou falar sobre inovações tecnológicas para o levantamento visual contínuo na avaliação funcional de rodovias, mais especificamente sobre um aplicativo desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em parceria com a FAP do Estado, né, a FUNCAP, e a Universidade Federal do Ceará. Essa é a breve estrutura da minha apresentação. Eu vou fazer uma contextualização do Programa Cientista-Chefe, que é um programa estadual que busca levar a inovação para os órgãos da administração do Estado do Ceará. Depois vou falar um pouco o que é a ferramenta Midioros, como ela funciona, o grau de precisão atual, novas funcionalidades em desenvolvimento, o uso atual no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o possível uso por outros órgãos de controle e considerações finais e agradecimentos. Bom, o Programa Cientista-Chefe ele foi instituído pela Lei Estadual número 17.378 de 2021. Já foram mais de 113 projetos em diversos órgãos da administração do Estado. Atualmente são 55 projetos em curso. Dentre eles se destaca esse aí, o de infraestrutura viária, cujo órgão demandante é o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E aí tem o númerozinho 2, porque são 2 subprojetos. O primeiro é mais voltado para avaliação de rodovias, extração de corpos de prova, coleta de material, ensaios laboratoriais, avaliações deflectométricas e funcionais. E o segundo subprojeto ele tem um foco maior em desenvolvimento de tecnologias que não são facilmente encontradas no mercado. O objetivo geral do programa é desenvolver soluções maduras para os órgãos demandantes e que tenham impacto concreto em políticas públicas. E as variáveis mais relevantes para o êxito de um projeto de inovação é a qualificação da demanda, que aí eu acho que foi bem feita pelo TCE Ceará, uma vez que a problemática do Estado, segundo o levantamento que a Diretoria de Obras fez recentemente, cerca de 40% das obras rodoviárias do Estado dão defeitos com menos de 5 anos, e dessas, mais ou menos metade dessas obras que dão defeito, ou 22% do total, já apresentam defeitos com menos de 1 ano, então é um problema grave. E a outra variável importante, que eu acho que foi exitosa também para a gente, é a solução com capacidade para ser capturada. Hoje essa ferramenta já é efetivamente usada por nós, tem uma utilização de forma difusa pelos motoristas do Tribunal de Contas e também uma utilização mais objetiva por meio dos servidores da diretoria. E essa imagem aqui à direita são as etapas de maturidade de um projeto de inovação, né? Então, o projeto de inovação passa por esses passos: princípios básicos observados e relatados, o conceito de tecnologia, a aplicação formulada, depois uma prova experimental de conceito, uma tecnologia validada em laboratório. E aí eu queria dizer que quando esse projeto chegou para a gente lá, ele já tinha sido iniciado o desenvolvimento. Então, quando ele chegou para o Tribunal de Contas, ele estava mais ou menos nessa etapa aí do TRL5, de validação do protótipo, e aí com o financiamento da FUNCAP, por meio do TCE como órgão demandante, o desenvolvimento foi acelerado, e a partir daí passou a contar com a nossa contribuição, principalmente nos levantamentos de campo para capturar as imagens que depois foram utilizadas no treinamento do algoritmo de reconhecimento automático de defeitos. Depois a gente passou pela tecnologia validada no mundo real, a tecnologia foi validada em escala, o produto foi testado e qualificado, e a tecnologia foi incorporada, já teve transferência tecnológica. Atualmente, o Horus, que é o aplicativo web que faz o processamento das imagens, ele roda internamente na rede do TCE. Então, as TIs da UFC e do TCE conversaram e já fizeram efetivamente essa transferência tecnológica. Agora, o que é o Midioros, né? O MIDI ele é o medidor de irregularidade e defeitos nas rodovias. Ele funciona em aplicativo de celular Android, ainda não tem uma versão para iOS. E ele funciona de uma forma bem simples. Você pega o celular, coloca num suporte no retrovisor do carro, abre o aplicativo, aperta cadastra a rodovia, aperta um botão e ele vai começar a filmar a rodovia sem limitação de velocidade. E aí cada frame do vídeo tem uma coordenada geográfica associada e uma estampa temporal com data e hora. E atualmente ele reconhece automaticamente defeitos do tipo trinca, remendos e panelas, né, ou buracos. Então, em suma, o processo é esse: a coleta de grande quantidade de imagens por meio do MIDI, depois
um processamento das imagens com Deep Learning, aí já no aplicativo Horus, que é a aplicação web que processa esses dados. E aí, ali na última imagem, ali à direita, é como os defeitos são apresentados, né, possibilitando o manejo de dados em larga escala. A primeira versão do aplicativo ela contou com um treinamento de mais ou menos 50 mil imagens. E aí, no início do desenvolvimento dessa ferramenta, a gente tentou usar imagens disponíveis em bancos de dados que estavam aí no mercado, mas os resultados não foram satisfatórios, por isso a estratégia mudou para a gente capturar as próprias imagens e fazer a rotulação manualmente dos defeitos para treinamento do algoritmo. Esse treinamento que aparece aí na tela já é uma segunda versão do algoritmo, foram utilizados mais ou menos mais 10 mil imagens para o treinamento, e aí a soma que está ali dá mais de 10 mil, porque uma imagem pode ter mais de um tipo de defeito, ou pode ter um defeito em sinalização. Inclusive, a detecção de sinalização já é uma melhoria nesse segundo algoritmo que está sendo desenvolvido. Na primeira versão, a gente não tinha. Aqui é um videozinho rápido de como é que funciona o medir. Então, ele está aí filmando a via, e aí ele vai reconhecer automaticamente o defeito. Esses dados vão para a memória interna do celular ou para um cartãozinho de memória. E aí depois a gente joga ele no Horus, que é o aplicativo web, faz aí o cadastro, você consegue selecionar a rodovia ou todas as rodovias. E aí primeiro ele mostra um mapa de calor, e aí é uma aba que tem a análise e o processamento de todas as rodovias que foram levantadas. Depois você tem um dashboard de defeitos, que você consegue selecionar uma rodovia específica ou todas as rodovias. E aí ele dá a contagem de defeito por tipo de defeito, né? Trinca, remendos e panelas. E aí você, clicando no mapa, ele volta para uma rodovia específica, mostra o mapa de calor, dando um zoom. Você tem os defeitos aí individualmente, clicando no defeito. Nesse caso aí era uma panela. E como a gente vislumbra o uso dessa ferramenta, né? Uma vez que você tem a contagem de defeitos, você tem a identificação das rodovias em pior estado de conservação, o resultado do processamento ele já gera uma evidência de auditoria, né? Uma vez que a imagem, você fica com a imagem do defeito processada, tem a identificação da rodovia, a coordenada geográfica associada e a data em que ela foi capturada. A gente pode utilizar também como critério de risco para a seleção do objeto, uma vez que as rodovias são comparáveis, né? Aqui são as telas do Horus mais detalhadas, aqui é o mapa de calor. Na época das capturas de tela, a gente tinha bem poucas rodovias processadas. Aí, dando um zoom, você tem os defeitos individuais. Em vermelho são as panelas ou buracos, né? Em amarelo são os remendos e em laranja são as trincas. Clicando individualmente no defeito, como eu falei, você consegue ver ali, tem a identificação da rodovia, latitude e longitude, tem a classificação, nesse caso era uma panela, e a data em que ela foi levantada, em maio de 2024. O aplicativo também possibilita a análise comparativa das rodovias, inclusive a gente está melhorando a interface para que essa análise comparativa seja visual. Então, se você tem levantamento de uma mesma rodovia em duas datas, você vai conseguir ver visualmente como os defeitos evoluíram ao longo desse tempo. E agora, muita gente pergunta, né, qual é o nível de precisão desse aplicativo. Essas são as métricas daquele primeiro algoritmo. A gente espera que melhore ainda o grau de precisão, que vá lá para perto ou para cima de 80%. Mas, atualmente, a gente tem 74% de precisão, 72% quase de revocação e 72% de F1 score. Mas o que são essas coisas, né? Nessa imagem à direita aí, você tem esse retângulo verde com todos os elementos relevantes, que seriam os defeitos que existem no mundo real na rodovia. Então, os falsos negativos seriam os defeitos que existem no mundo real, mas que o aplicativo não consegue capturar. Os verdadeiros positivos são os defeitos que existem e o aplicativo consegue capturar. Os falsos positivos são os defeitos que não existem, mas o aplicativo identifica como defeito. O caso mais recorrente é confundir sombra com remendo. E você tem os verdadeiros negativos, que é o defeito realmente não existir e o aplicativo adequadamente não capturar esse defeito. Então, a precisão é a relação entre os verdadeiros positivos e a quantidade total de defeitos que o aplicativo selecionou, enquanto a revocação é a relação entre os verdadeiros positivos e a quantidade de elementos relevantes, a quantidade total de defeitos que existem no mundo real na pista.
Como eu falei, a precisão está em torno de 75%, a revocação 72%, e o F1 score, que é a média harmônica das outras duas métricas, está em 72%, que eu considero uma precisão boa, né? Possivelmente melhor do que um LVC, que é feito manualmente, com prancheta, papel e caneta, onde a gente não consegue nem aferir esse tipo de métrica, né? Atualizações que estão em curso, como eu falei, está sendo desenvolvido já um novo algoritmo que vai permitir uma melhora sistemática, eliminação de falsas detecções, ajuste de classe. Também vai contar agora com detecção simultânea de sinalização, principalmente sinalização vertical. E, como eu falei, o MIDI ele é um medidor de irregularidade e defeitos nas rodovias, né? A intenção é que ele meça também irregularidade da rodovia. E aí o que aconteceu lá no início do projeto é que a intenção era correlacionar diretamente os dados de acelerometria do celular. Então, quando a gente coloca o celular lá no suporte no carro, ele vai trafegando pela via, ele vai balançando, o aplicativo vai pegando esses dados de acelerometria, e a intenção era correlacionar diretamente com o IRI, mas os resultados inicialmente não foram satisfatórios. E aí a intenção agora é fazer está em fase de estudo preliminar ainda, é fazer uma correlação entre defeitos, e principalmente por meio do IgG e do GGE, que são parâmetros normatizados pelo DENIT, e também utilizando os dados de acelerometria para fazer a correlação com o índice de regularidade, que não vai ser exatamente o IRI, mas que vai permitir a comparação entre rodovias por meio desse parâmetro. Muita gente pergunta também sobre métrica de armazenamento, porque a gente captura vídeos, né, e vídeos são geralmente pesados. E aí eu trouxe aqui umas métricas de referência. A gente fez um levantamento recentemente em aproximadamente 100 quilômetros de rodovias pelo estado. O tempo total do levantamento durou 1 hora e 51, quase 52 minutos. A gente rodou uma velocidade média de 53 km por hora, que foi relativamente baixa, e isso gerou um tamanho total de arquivos de 33 GB. Considerando que a malha do estado do Ceará tem aproximadamente 9.000 quilômetros de estradas pavimentadas, mantendo a proporcionalidade com esse levantamento de referência, a gente teria uma estimativa de armazenamento de 3.000 GB ou 3 TB para cobrir toda a malha do estado, né? E aí, fazendo uma consulta de quanto o Google, né, o Google Cloud, cobra por armazenamento, eles cobram 3,5 centavos de dólar por giga armazenado, e aí isso daria um custo anual de R$ 7.000, que eu considero baixo também. Para a gente, na prática, armazenamento não tem sido um problema, porque os próprios servidores do Tribunal de Contas eles conseguem armazenar essa quantidade de dados. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado tem um contrato com o Google, né, a gente usa o Google Workplace. Eu, individualmente, eu tenho 1 TB de armazenamento no Google Drive, mais um no OneDrive, não está muito longe do que precisa para a gente armazenar imagens de toda a malha rodoviária do estado, né? Como está sendo a utilização no TCE Ceará? Como eu falei, tem uma utilização difusa pelos motoristas, o tribunal tem um programa chamado TCE Eduque, que busca levar capacitação para os gestores e servidores municipais. Esse ano a intenção é visitar mais de 100 municípios, e no próximo ano também, o estado tem 184 municípios no total. Então, eles viajam quase semanalmente, e aí a gente pede para os motoristas fazerem a captura das imagens, e eles são bem colaborativos, inclusive são empolgados com isso. A gente fez um treinamento para a utilização do aplicativo, que é muito simples, na verdade, é basicamente apertar 2 botões, né, cadastrar a rodovia e apertar para filmar. E também a gente tem uma utilização mais objetiva, tem uma auditoria agora aberta, com foco em avaliação do acionamento da garantia quinquenal nas rodovias do estado, em que os próprios servidores da diretoria usam nos trabalhos de campo o MIDI Horus. E como pode ser a utilização por outros órgãos de controle, né? O MIDI Horus ele tem uma patente, na verdade o nome é Registro de Programas de Computador, porque é um aplicativo, e os titulares da patente são a Universidade Federal, a FUNCAP, né, que é a FAP do estado, e o Tribunal de Contas do Ceará. E aí, por conta dessa diversidade de atores, tem mais de um dono, né? A patente é compartilhada. Criou-se aí uma burocraciazinha a mais para a disponibilização, mas o que eu fiquei sabendo é que a presidência do TCE já está em contato com a reitoria da UFC para formular um documento que regule essa utilização por outros órgãos, e aí eu só não consigo precisar quando essa regulamentação vai acontecer, em que termos ela vai se dar, mas eu estou bem otimista de que em breve ela vai sair aí e outros órgãos de controle vão poder utilizar, eu acredito que gratuitamente, a ferramenta.
e inclusive com atualizações posteriores. Bom, eu queria só terminar fazendo agradecimento, principalmente, nominalmente, ao professor Lucas, o professor Bruno e o Raico, que são os principais interlocutores da UFC, junto com a gente no desenvolvimento dessa ferramenta, aos bolsistas da UFC e do IFCE, à FUNCAP e ao Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado.